Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre avaliação neuropsicológica ao longo das fases do desenvolvimento humano. Conversar com o professor doutor Arthur Prado Neto. Ele é neuropsicólogo, doutor em neuropsicologia pela Universidade de Sorbonne, França, Paris 5. Bem, professor, vamos começar definindo o que é uma avaliação neuropsicológica. Avaliação neuropsicológica é um tipo de exame que vai avaliar as funções mentais do paciente, as funções executivas, capacidade de planejamento, atenção, memória, concentração, personalidade e traços de personalidade. Quem pede essa avaliação, Arthur? A avaliação neuropsicológica ela pode partir de uma demanda do neurologista para fechar um diagnóstico se o paciente ele está com algum déficit de atenção, com algum transtorno neurológico, e também pode ser da escola, quando em caso de criança e adolescente que está com atraso de aprendizagem ou com dificuldades na escola. Pode partir também da família, que percebe que o filho, a pessoa, está com dificuldade para compreender regras ou, no caso de pacientes idosos, está com esquecimento, perguntando as mesmas coisas ou com lapso de memória. Essa avaliação ela é feita sempre por um neuropsicólogo ou existem outros profissionais que participam da avaliação? A avaliação neuropsicológica ela pode ser feita por qualquer profissional da saúde mental. O neurologista pode fazer, o médico, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional e mesmo o psicopedagogo. Contudo, a avaliação neuropsicológica mais extensa, ela requer o título de psicólogo para poder utilizar instrumentos restritos ao psicólogo. Entendi. Então, a avaliação neuropsicológica pode ser requisitada por diferentes profissionais de saúde de acordo com algumas demandas. Quais são as principais demandas das crianças, por exemplo, que requerem uma avaliação neuropsicológica? Quando a criança está em atraso de um desenvolvimento, demorou de falar, demorou de andar, então já requer uma avaliação neuropsicológica para saber se tem atraso cognitivo, um atraso de aprendizagem e se as fases, ela tem 7 anos, se ela tem uma idade mental, emocional, compatível com 7 anos. Na adolescência, quando a criança também atinge aos 12, 13 anos, que vai para o ensino fundamental 2, para saber se essa criança ela está dentro de um nível de atenção, de concentração, se ela consegue aprender da mesma forma que outra criança. Então, parte muito também da escola de encaminhar para a avaliação neuropsicológica. E por falar em infância e adolescência, existe uma tendência muito forte no diagnóstico de transtorno do déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, o TDAHI ou o TDAH. Tudo parece ser TDAH, O TDAH banalizou. Hoje, quase todo mundo diz que tem TDAH, mas estamos vivendo agora a era digital, onde as pessoas estão ficando muito tempo com acesso à tecnologia e estão com dificuldade de concentração. Porque os vídeos são menores, a geração nova não consegue mais assistir um comercial, parar para assistir um filme longo, ler um livro. Então, a gente está vivendo, de 2000 para cá, um problema de perda de concentração devido ao excesso de tecnologia. E parece que existe algo também relacionado à fase de vida daquela criança ou de algumas crianças que os adultos muitas vezes não entendem, não é, professor? 7 anos, 6 anos, a criança tem que ser agitada e às vezes os adultos não entendem que isso é uma fase que faz parte do amadurecimento e que é essencial. A criança questionadora. Então, existe uma confusão nesses diagnósticos, A criança questionadora, inquieta, curiosa, com o TDAH. E realmente está tudo virando TDAH. Atualmente, a gente tem que ter maior cuidado como profissional com hipótese diagnóstica de TDAH. Ou seja, é preciso um profissional sério, devidamente qualificado, para fechar esse diagnóstico, talvez não só um, como você falou ontem, talvez até mais de uma equipe, não é isso? Mais de uma equipe. O diagnóstico tanto de TDAH como de transtorno do espectro autista, ele requer uma equipe multiprofissional. Então, o neurologista, em geral, é o médico que fecha o diagnóstico, mas ele precisa do parecer do psicólogo, do neuropsicólogo, do fono, do psicopedagogo e mesmo, às vezes, da terapeuta ocupacional.
Continuando a falar sobre adultos, geralmente, né? É comum, Arthur, a pessoa com transtornos psiquiátricos necessitar de avaliação neuropsicológica? Luciana, sim. Uma vez que o transtorno psiquiátrico ele tem impulsividade acima da média, inibição acima da média, às vezes introspecção, manias. E os testes neuropsicológicos, ele vai ver a capacidade da pessoa de inibição, a questão de pensamentos automáticos e também a questão de concentração, né? Nas avaliações neuropsicológicas, é comum também se observar a capacidade de relacionamento da pessoa, a capacidade de viver bem em sociedade, Arthur? A interação social. A interação social, para toda avaliação neuropsicológica, a gente utiliza também, avalia a teoria da mente, que é a empatia, e interação social. Agora vamos falar sobre idosos. Quando um idoso necessita de uma avaliação neuropsicológica, Arthur? A população de idosos é que mais requer uma avaliação neuropsicológica. Primeiro, para a gente ver se é um envelhecimento normal, que atualmente a gente chama um envelhecimento típico, porque com o envelhecimento típico existe perdas de atenção, de concentração, velocidade de processamento para fazer as coisas, você faz as coisas mais lento do que você fazia alguns anos atrás. Então, a gente tem que ter o cuidado para ver se é um envelhecimento normal ou se é um envelhecimento de risco, como um comprometimento cognitivo leve e o envelhecimento patológico, a senilidade, que são as doenças neurodegenerativas. Qual é a diferença entre o envelhecimento normal e um envelhecimento com comprometimento cognitivo leve? O envelhecimento normal, o que acontece? Que melhora no envelhecimento? Quanto mais a gente envelhece, mais a gente melhora o vocabulário, a linguagem, e a gente vai perder velocidade de processamento, gastamos mais tempo para fazer a mesma tarefa que fazia há um tempo atrás, e perda também em termos de raciocínio espacial, fluido, né? A atenção também, ela diminui com a idade, a memória operacional, ela diminui, mas isso aí faz parte do envelhecimento que a gente chama de normal ou envelhecimento típico. Quando descobrir que não está típico? Normalmente é quando percebe que houve um declínio muito rápido na memória, está perguntando sempre as mesmas coisas, não está sabendo gerir a parte financeira, ou está fazendo mais gasto do que o normal, ou esqueceu de tomar banho. Então isso acontece muito com o idoso, as primeiras queixas, né? E por isso que é importante fazer a avaliação neuropsicológica para saber se o envelhecimento ele está dentro do normal ou se o envelhecimento ele está seguindo o envelhecimento atípico ou com perda cognitiva. A senilidade ou doenças neurodegenerativas, não tem só Alzheimer nesse pacote, não é, professor? Não. A Alzheimer, ela responde mais ou menos por 60%, né? Então, atualmente, a gente fala assim, Alzheimer, transtornos aparentados ou doenças neurodegenerativas. Alzheimer é que responde mais, seguida por doença vascular cerebral, corpo de Levy e Parkinson. E qual é a diferença entre o CCL, comprometimento cognitivo leve, e a senilidade, esse pacote aí de patologias do envelhecimento? Na verdade, o CCL é um conceito. Ele é um conceito, quando apareceu o conceito de CCL, achava que era um pré-Alzheimer, né? Que era um estágio anterior ao Alzheimer, que toda pessoa com CCL ia ter Alzheimer. Atualmente, a gente sabe que nem todo paciente idoso com comprometimento cognitivo leve, ele vai desenvolver Alzheimer em seguida. Porque na terceira idade tem muito caso de depressão, a perda do cônjuge, que pode ter perda cognitiva, e essa pessoa foi reabilitada, ela volta ao estado anterior e ela consegue ter um envelhecimento típico ou normal. Agora, todo idoso vai ter um comprometimento cognitivo leve, pelo menos, ou não? Não, o comprometimento cognitivo leve, como eu falei, é um conceito. Aí a gente diz assim, a medicina diz que a regra de um terço deles vai progredir para o Alzheimer, o outro 1/3 volta para o estado anterior, reabilita, fica normal, e o outro 1/3 fica com CCL até os últimos dias. Então existe essa regra do 1/3, e nem sempre o idoso vai ter, né, comprometimento cognitivo leve. O idoso com envelhecimento normal, ele vai ter o que é esperado para as faixas etárias, né? Perda de audição mesmo é muito comum a partir dos 80 anos, a diminuição da visão também a partir dos 40, 50, a atenção visual vai ficar mais lenta.
Mas, uma vez constatada a demência ou comprometimento cognitivo leve, quem faz a reabilitação? A partir da avaliação, o neurologista, junto com o neuropsicólogo, com os testes neuropsicológicos, o teste neuropsicológico ele prediz melhor o CCL e o Alzheimer leve do que a ressonância. Quando aparece na ressonância o Alzheimer, é porque ele já começou, tem 5 anos, porque o cérebro tem a plasticidade cerebral, um lado do cérebro começa a ajudar o lado que está degenerando. A partir de uns 4 anos, satura e a família começa a perceber os déficits cognitivos. Então, a partir daí, é importante a avaliação neuropsicológica porque ele vai permitir observar situações e resolução de problema que a ressonância ela só vai perceber 4 anos depois. Como é que é feita a reabilitação com o neuropsicólogo? A reabilitação é estimulação cognitiva. Estimulação cognitiva, o envelhecimento hoje, ela requer atividade física, estimular o cérebro, né? Em Vitória da Conquista temos o Supera que trabalha com isso e também pode ser feito em consultório, em clínicas ou instituições públicas e privadas. Isso pode retardar o aparecimento ou o agravamento do Alzheimer? Sim, hoje o Alzheimer não é mais uma sentença de morte. A pessoa pode viver bem 10, 15 anos e talvez nos últimos anos que vai sentir a consequência do Alzheimer. Então, a mudança da alimentação, eles se chamam protocolo RECOD. A mudança da alimentação, atividade física, estimulação cognitiva e interação social faz com que a pessoa atrase a perda cognitiva e um erro que tinha antigamente é achar que a pessoa com Alzheimer não aprende. Aprende sim, a gente aprende ao longo de toda a nossa vida e a gente pode ser reabilitado a qualquer momento. Muito obrigada, professor.